Adélia Wirtz-Bick. Desde criança eu tenho interesse em conhecer melhor sobre minhas raízes, talvez até porque meu pai era separado da minha mãe e eu tive pouco contato com a família paterna para receber aquelas informações dos antepassados. Então, escutava poucas coisas, só nas conversas familiares, e desde o início eu já tinha interesse em fazer árvore genealógica, eu gostava de ficar catalogando, escrever, e com o tempo fui me aperfeiçoando, comecei a fazer uma pesquisa mais com o intuito de também confirmar aqueles fatos que eram ditos oralmente e muitas vezes faltava algum detalhe, eu comecei a pesquisar, procurar elos entre eles, como comprovar aquilo. Uma pessoa que me ajudou bastante foi minha tia-avó Érica, que ela nasceu na Alemanha, em Essen, em 1920, e eu comecei a ir muito na casa dela e ficava conversando, ela ficava me contando aquelas histórias da família, e eu pegava e ia procurar tentar confirmar aquelas histórias dela, né? Meu bisavô, que era o pai da tia Érica, Franz Wirtz-Bick, ele veio da Alemanha em 1922, se instalou aqui em Fortaleza, e quando ele se instalou, ele começou a trabalhar com a profissão que ele já tinha na Alemanha, que era caldeireiro. Como começou isso? O meu bisavô, ele não tinha interesse de vir para o Brasil. Ele, na verdade, ele fez um curso técnico de caldeireiro, começou a trabalhar na construção de um navio no estaleiro de Hamburgo, e esse navio ia fazer uma viagem inaugural para os Estados Unidos. E o sonho dele era conhecer Nova York e a Estátua da Liberdade. Então ele participou dessa primeira viagem para os Estados Unidos, conheceu Nova York, conheceu a Estátua da Liberdade, e na volta, o navio, em vez de voltar para a Alemanha direto, ele vinha passando pelo Porto de Belém, talvez para pegar mais algum material para levar para lá. Então ele conheceu o Brasil meio ao acaso, passou no Porto de Belém e conheceu o cônsul local, foi muito bem recebido, e depois voltou para a Alemanha. Quando ele chegou na Alemanha, eclodiu a Primeira Guerra Mundial. Então ele foi lutar na Primeira Guerra Mundial, ele foi dado como morto, a família pensava, ele recebeu até uma comunicação que ele tinha falecido em batalha, mas ele estava em um hospital na Turquia. Uma granada tinha explodido perto dele e estilhaços da granada danificaram a perna, ele perdeu 14 centímetros da perna direita e estava na Turquia. Depois ele chegou em casa para a surpresa de todos. A minha trisavó tinha até mandado fazer um desenho do rosto dele e todos pensavam que ele já tinha morrido na guerra. Ele voltou, depois ele se casou com a minha bisavó, Hedwig, em Berlim, em Schöneberg, e quando terminou a Primeira Guerra, a Alemanha estava devastada, tinha muita fome, muita pobreza, porque tinha perdido a Primeira Guerra e também por causa do Tratado de Versalhes, e o meu bisavô ele ia até os campos da Holanda de bicicleta para colher batatas, legumes, para poder se alimentar, porque estava devastada a parte também da agricultura da Alemanha. E foi nesse momento que ele também se envolveu com algumas pessoas que estavam começando uma revolta na Alemanha, que foi conhecida como Revolta Espartaquista, de 1919. Então, como ele morava naquela região de Ruhr, tinha muitos operários que se rebelaram contra o governo e essa revolta ela foi acabada pelo governo. Nesse momento, como estava muita pobreza, estava muita dificuldade na Alemanha, e também ele, como muito inteligente, começou a identificar já o crescimento do totalitarismo, ele percebeu que o partido que depois ia ficar no poder já estava se movimentando, ele lembrou do Brasil. Aquele local que ele veio foi muito bem tratado, então ele deixou minha bisavó e a tia Érica, que tinha acabado de nascer, e veio para o Brasil. Ele saiu de lá em 1922. O destino foi novamente Belém do Pará. Quando ele chegou lá,
ele não foi tão bem recebido como da primeira vez, a Alemanha tinha perdido a guerra, o negócio não estava muito bom, e lá ele sabia que existiam as colônias alemãs no sul do Brasil, pegou um navio de cabotagem, que era até aqueles Itas, né, que era um navio de cabotagem, que era mais barato, com direção ao sul do país, que era onde estavam os alemães. Porém, no percurso foi identificado que ele pegou malária. E por ter pego malária, ele não poderia continuar na embarcação. E estava justamente na costa do Ceará. Foi parado aqui o navio, ele desceu, ele ficou ali no passeio público. E do passeio público ali é do lado da Santa Casa. A Santa Casa, ele foi ser cuidado na Santa Casa de Misericórdia, aqui em Fortaleza. Naquela época, os livros de medicina, de ciência, eram mais em alemão do que propriamente em inglês, como é hoje. Então, naquela época, os livros de medicina eram quase todos em alemão e os médicos sabiam falar alemão. Dessa forma, ele começou a conseguir se comunicar. Ele não sabia falar português, conseguiu se comunicar com os médicos, fez amizade com médicos e ele como não sabia falar português, ele pediu para fazer uma placa. Sou alemão, sou caldeireiro, preciso trabalhar. E foi para a rua com essa placa. E logo ele conseguiu um emprego na RVC, que era a antiga Rede Viação Cearense, que era da parte dos trens, né? Que já era uma junção da estrada de ferro do Baturité e a estrada de ferro de Sobral, deu origem à RVC. E com o conhecimento técnico que ele tinha na Alemanha, era até superior do que o conhecimento de engenheiros aqui do Brasil. Por quê? Porque na Alemanha, a parte de caldeireira, das caldeiras que ele trabalhava, que ele era caldeireiro, ele trabalhava com os vapores alemães dos navios. E aqui ele foi trabalhar nas Maria Fumaça, que também trabalhavam com caldeira, mas só que era mais rudimentado que os navios alemães. Então, com isso, ele começou a ganhar dinheiro, né? Começou a trabalhar, a ganhar melhor, chamou a minha bisavó e a minha tia Érica para vir para cá também, então elas também vieram, então foi o primeiro núcleo que veio. Os outros 3 filhos nasceram já aqui, na Parangaba, que foi o meu avô Geraldo, meu tio-avô Hans e o outro tio-avô Guinter, e assim já estava formado o primeiro núcleo da família. Uma coisa interessante também, que quando ele estava na RVC, a RVC tinha os operários, e os operários começou a ter um turno noturno e esses operários que moravam mais distantes não tinham como ir para casa e voltar. Então eles começaram a jogar futebol naquele intervalo entre a tarde e a noite, ali nas oficinas do Urubu. Então o que aconteceu? Eles começaram a capinar uma parte do campo, criaram 2 times de futebol. Mata Pasto e Jurubeba, em homenagem ao nome do mato que eles arrancaram. E esses 2 times são o que depois se juntaram no time do Ferroviário. O meu bisavô fez amizade com o Valdemar Caracas, que eu até conheci pessoalmente, eles eram muito amigos, e naquela época, na década de 30, eles criaram, né, o Valdemar Caracas na frente, mas o meu bisavô também teve uma participação, foi ele que soldou as primeiras traves do Ferroviário, porque naquela época as traves de futebol eram de madeira, e era madeira retangular, isso até machucava às vezes, e lá na RVC tinha uns tubos inservíveis, tubos de aço, e o meu bisavô, como também era soldador, ele soldou as primeiras traves que deram origem ao time do Ferroviário, isso na década de 30. Nessa mesma época, ele foi amigo, fez muita amizade com o Dr. Daniel de Queiroz, que morava ali onde hoje é o Henrique Jorge. Ele era o pai da Raquel de Queiroz, a Raquel de Queiroz ainda era uma criança. E o Daniel de Queiroz falou para o meu bisavô, que morava ali na Parangaba, que tinha uma área do outro lado da lagoa da Parangaba que estava na hipoteca. E o meu bisavô assumiu essa hipoteca, era uma área de 30 hectares, que só tinha uma casa dentro. E essa área de 30 hectares hoje é onde está instalado todo o bairro do Jockey Clube. E é por isso que o meu bisavô também é conhecido como o fundador do bairro do Jockey Clube, porque todo aquele entorno foi desenvolvido por ele. Ele e o Daniel de Queiroz eram tão amigos que a Raquel de Queiroz, quando cresceu, ela chamou o meu bisavô para ser o padrinho de casamento dela. Então eles eram vizinhos, faziam viagens. Tem 2 livros da Raquel de Queiroz que ela fala do meu bisavô,
que é o Tantos Anos, que ela escreveu em parceria com a irmã dela, e também o Memorial de Maria Moura. Meu bisavô, naquela região, começou a criar gado leiteiro. Ele comprava o gado leiteiro do pastor Natanael Cortez, que era um pastor da presbiteriana. Minha bisavó era luterana, mas chegou aqui e ficou frequentando a presbiteriana. Já a família do meu bisavô era católica. E ele comprava esse gado, criava lá, vendia o leite, os produtos do gado, nas estações de trem do centro até a Parangaba. Então já tinha pessoas ali que já ele parava e já vendia, e com a venda do gado, do leite, do queijo, ele ajudou a pagar as parcelas da hipoteca do terreno. Lá na Parangaba, nessa época, era uma parte separada de Fortaleza, era tipo uma região metropolitana, não fazia parte de Fortaleza ainda. E ele fez amizade também com um padeiro que estava instalado lá na Parangaba, que era o José Natalense. Ele era um homem negro e que fez fortuna com padaria, e ele é da Parangaba. Eles eram tão amigos, o meu bisavô e ele, que o José Natalense, José Pedro Natalense, ele começou a produzir o pão de forma só para o meu bisavô, porque o costume aqui no Ceará, desde aquela época, era só o pão francês ou o pão bengala. Ninguém comia o pão de forma, e o pão de forma, naquele formato, ele só é utilizado na Alemanha, não era ainda popular aqui. Como o meu bisavô só comia pão de forma, o José Natalense fazia o pão de forma dele, deixava separado, todo mundo vinha na padaria, comprava tudo, e aquele era reservado só para o amigo alemão dele. Então, ele acabou tendo muitas histórias ali naquela região da Parangaba do Jockey Club. Quando chegou a Segunda Guerra, ninguém esperava que em tão pouco tempo a Alemanha ia se envolver em uma outra guerra, ia acontecer uma outra guerra mundial, e ele sofreu perseguição por ser alemão. E a partir de 1942 o Brasil declarou guerra à Alemanha, então eles foram perseguidos, foi preso, né? Todos os italianos, japoneses e alemães, eles foram presos com a justificativa de proteção da vida desses imigrantes. E em agosto de 1942 houve o dia do quebra-quebra. Várias pessoas em várias capitais do Brasil, por isso eu acredito que foi um evento orquestrado, não foi do nada, porque aconteceu naquela época em várias capitais. Pessoas saíram às ruas quebrando, destruindo imóveis e comércios de alemães, italianos e japoneses. E teve uma população, em torno de 200 pessoas que estavam na rua Major Facundo, no centro, foram inflamadas por um vereador da época e partiram em busca de destruir a propriedade do Germano Frank, ali na Parangaba, onde hoje é na frente do Shopping Parangaba. O Germano Frank era um alemão também, ele já tinha vindo do Acre, até ele desenvolveu a energia elétrica lá no Acre e veio para cá. Casou com o cunhado dele, era justamente o Chaves, que tinha uma empresa de gesso, e eles investiram no gesso, né? A parte dele foi na parte de gesso. E o Germano fez de fazer um grande empréstimo no Banco do Brasil para aumentar a fábrica de gesso. Quando veio essa população de 200 pessoas indo ao encontro da residência dele para destruir tudo, a polícia estava lá para proteger, porque o Banco do Brasil tinha interesse, senão ele não ia honrar com o empréstimo. Alguém lembrou que existe um outro alemão aqui do outro lado da lagoa, que era justamente a casa do meu bisavô. Então essa população que não conseguiu depredar a casa do Germano Frank foi para a casa pro sítio do meu bisavô, o sítio Glukauf, que o nome é Feliz Regresso em alemão, e lá eles chegaram, mataram animais, tocaram fogo na casa. Meu bisavô não estava no Mossoró, nas estradas de ferro, e a esposa acabou sendo salva pelos funcionários, foi para a casa dos funcionários, e essa população matou todos os animais, tocou fogo na casa. Naquela época, os telhados eram de carnaúba, então pegou muito rápido o fogo.
E isso foi uma das coisas que aconteceu de perseguição. Outra coisa que aconteceu foi que, naquela época, o esporte das elites aqui em Fortaleza, no Brasil, era o esporte de corrida de cavalo. E já existia um pequeno jockey, né? Na verdade não era um jockey, um campo, né? O Campo do Prado, já existia corrida de cavalo, mas eles queriam aumentar, fazer um novo hipódromo. O sonho era fazer um novo hipódromo para poder a aristocracia ir para lá. E as pessoas mais ricas daquela época também tinham muito contato com os militares da aeronáutica, até hoje, né? Naquela época o PC estava lotado de norte-americano. Então houve uma tentativa de tomar o terreno do meu bisavô para poder ali construir esse novo hipódromo. Acontece que, como ele era alemão, estava muito fácil, né? Os norte-americanos aqui, a aeronáutica do lado, as famílias mais ricas também querendo aquele terreno, e ele não vendeu, não quis vender de forma nenhuma, até um dia que teve uma emboscada, tentaram matá-lo e atiraram, bateu, foi na janela. Foi a partir daí que ele, não, eu tenho que sair daqui. Nesse momento, a família saiu de onde hoje é o Jockey e foi para o Benfica, e lá eles montaram uma oficina mecânica, que ele era caldeireiro, trabalhava com a parte de mecânica também. Então lá aí o sítio começou a ser só sítio, deixou de ser a casa principal. E depois, parte desse sítio foi, a prefeitura declarou de utilidade pública e acabou virando o Jockey Clube. A parte remanescente, que não virou Jockey, a família foi comercializando ao passar dos anos. Então a minha bisavó vendeu o terreno do estádio Alcides Santos, que é o estádio do Fortaleza. A parte onde tinha a primeira casa, foi vendida para o Dr. Suliano, que era um médico psiquiatra. Ele lá colocou a sua primeira clínica psiquiátrica. E depois o Dr. Suliano pegou esse terreno, dividiu em dois, vendeu uma parte para a construtora Mota Machado, que fez aqueles condomínios do Jockey, e a outra parte, hoje funciona a Faculdade Estácio. O lado de lá da Avenida Lineu Machado foi todo feito um loteamento, que eles deram o nome de Ademar de Barros, que era um prefeito populista paulista, que o meu bisavô gostava da época, e eles fizeram esse loteamento e começaram a vender os lotes ali onde hoje é o Jockey Clube. Então foi assim que eles conseguiram adensar aquela região. Quem sempre fazia a venda dos terrenos era o meu tio-avô Hans, então ele vendia, as pessoas compravam e iam morar naquela região. E assim foi surgindo o bairro. Hoje, a última área que ainda é uma área remanescente, que ainda pertence a membros da família, é o Ecopoint, que é um zoológico particular que funciona ali na Lineu Machado com a Avenida Fernandes Távora, a antiga Avenida Brasília. Então, foi dessa forma, pesquisando a história da família, que eu fui descobrindo que o meu bisavô não foi somente mais um imigrante, mas também ele teve um papel fundamental na criação do bairro do Jockey Clube e também em outros elementos da história de Fortaleza que, se eu não tivesse feito essa pesquisa para catalogar, iam acabar sendo perdidas no ostracismo. As pessoas iam esquecer, não iam mais passar para frente, e por isso que eu acho tão importante essa pesquisa genealógica, essa pesquisa histórica, conhecer as suas origens, entender o porquê, como as coisas foram acontecendo. E eu faço esse tipo de pesquisa não almejando retorno financeiro, mas sim por amor à preservação dessa história, para que eu consiga passar para os meus descendentes, os meus familiares, outras pessoas que tenham interesse também, todas essas informações que aconteceram em um tempo tão próximo, mas também tão remoto.